Eu que falo muito de projeto de vida, não sou eu como muita gente, né? Vencer, fazer isso, fazer aquilo. Li o livro O Estrangeiro, de Albert Camus, e me deu um nó. Porque o cara diz o seguinte: não interessa o que você faça, todo mundo vai morrer, não adianta você programar nada, adianta apenas você satisfazer as necessidades físicas da carne, como dormir, comer, evacuar, namorar, e que a vida não tem nenhum propósito. E esse livro, ele me deu um nó. Mas tem 4 coisas nesse livro que me chamou a atenção. Embora o personagem tenha isso dentro dele, de que a vida não tenha um propósito, eu vi no livro que é o seguinte: quando você, aquela frase que vive circulando por aí, quando você não tem um próprio propósito, você serve para o propósito do outro. Então, nesse livro Estrangeiro, você percebe isso. E você percebe também as coisas que tem na nossa sociedade que você precisa seguir, precisa ter em mente e precisa fazer parte, porque senão você é condenado justamente por ser um estrangeiro diante dessas normas. Norma 1, sentir tristeza quando a sua mãe morrer. Se você não sente tristeza, se você é um ser apático em relação a essa situação, conforme é no livro, então você pode ser condenado por isso, porque você demonstra não ter sentimento. Outra coisa que condena o estrangeiro e ele segue firme dizendo, não tem propósito. Ele é ateu, ele não crê em Deus. Então, quando ele é condenado, isso porque ele mata um cara, não porque ele quis matar, porque ele estava servindo o propósito do outro, parece ser confuso assim mesmo. O juiz, ele quer absolver não, né? Absolver ele, mas ele fala de Deus para ele e ele, não. Tanto faz se eu for morrer agora, como se eu for morrer depois. Não tem um Deus. E ele é condenado à morte e eles querem que ele vê um capelão e ele fala pro capelão, não quer ver de jeito nenhum, mas depois de muito tempo ele fala, não, tanto faz morrer agora quanto daqui a 20 anos. A vida vai seguir o mesmo curso. Então, deixa eu recapitular isso. O cara que é o estrangeiro, ele não tem propósito de vida. Ele não crê em Deus, ele é ateu, ele é apático em relação aos sentimentos mundanos. Ele, inclusive, no velório da mãe dele, ele fuma um charuto, toma um copo de leite quente, não derrama uma lágrima, coloca ela no asilo porque ele já não tinha muita coisa que falar com ela e ele também não conseguia pagar, mantê-la junto dele, então ele acha que o asilo é a melhor escolha. E por ele ser esse ser apático e não ter nenhum projeto de vida, ele encontra um cara que pede para ele escrever uma carta para atrair uma mulher. Esse cara bate nessa mulher e ele escreveu a carta porque escrever a carta era tudo que ele podia fazer. Depois, o irmão dessa mulher que bate vai atrás desse cara que não tem nada a ver com ele. Eles topam ajudar o cara, ou seja, está a serviço do propósito do outro. Ele vai para bater, depois o cara fala, não, fica com a arma. Aí o sol tá quente, ela dá olha pro cara, taca ali um tiro, mata o cara. É condenado, vai preso. E o que condena ele 4 fatores que eu percebi. 1, não temer a Deus, não se arrepender, não ter uma crença. 2, ele é muito julgado por não ter nenhum sentimento, né, lá no velório da mãe dele. 3, ele é julgado porque ele não se arrepende, ele não demonstra nenhum arrependimento. Então, assim, é como se ele fosse louco, como se ele não tivesse sentimento nenhum. E o 4, eu diria que por ele ser uma pessoa que não vê propósito em nada e aceita a vida como ela é, do jeitinho que ela se apareceu para ele, né? Aconteceu a única coisa que podia acontecer nesse caminho dele, ele se entrega.
Um fato interessante que eu vejo no livro também é que poucas vezes ele se desespera e na verdade uma única vez ele demonstra um certo sentimento assim nossa, podia reverter o processo de morte dele, né? Ele foi condenado à guilhotina. Mas aí ele vira e fala assim, não, eu tô tendo esses pensamentos porque eu tô tendo pensamentos de homens livres. Eu vou voltar a ter pensamento de homem de cela, que isso não vai me afligir. Então, assim, é caótico desse jeito que eu tô narrando, assim. Mas é um livro que, cara, eu tenho uma semana que eu li, eu tô com isso na cabeça, assim, será? Será mesmo que todas essas causas da humanidade que a gente se preocupa, né? De onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o meu propósito de vida? Será que isso realmente faz sentido? Esse livro me pôs nessa condição de pensar. Eu já pensava isso antes, mas eu sempre trilho, não, vamos correr, vamos fazer. Mas hoje eu estou assim, tentada a concordar com o livro estrangeiro. Não adianta você ter vários propósitos. A vida é o que é, só hoje. Comer, amar, cagar, mijar, trabalhar, dormir. E é isso.